sobre a pedagogia da crise, e nós vamos estar meditando no livro de Gênesis, capítulo 26, versículos de 1 a 33, na vida de Isaac. Que a crise tenha nos ensinado. É algo que nós todos passamos, não tem idade, adolescente, jovem, adulto, terceira idade, quarta, quinta, sexta idade. Nós sempre passamos por crise. E como é que você reage na crise? O que você consegue entender daquilo que você está passando, as aflições, as batalhas? Isso é muito importante para que na caminhada você possa ajudar outras pessoas e você possa se fortalecer. A crise nunca vem à toa. Deus permite, muitas nós buscamos com o nosso pecado, mas outras Deus permite que ela venha justamente para essa pedagogia, para nos ensinar. E no caso de Isaac, isso aconteceu. Texto de Gênesis, capítulo 26, 1 a 33. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra em que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra por mais um pouco, e eu estarei com você, e o abençoarei, porque a você e seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaac estava em Gerar, fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto da janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a tua mulher e teria trazido culpa sobre nós. Abimeleque ordenou a todo o povo: quem tocar nesse homem, em sua mulher, certamente morrerá. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: saia da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois de Abraão morreu. E ele deu-lhes os mesmos nomes que seu pai tinha lhe dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não temas, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e seus servos cavaram outro poço. Porque naquele tempo ele veio a Abimeleque de Gerar com Alzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante dos seus exércitos. Isaac lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Ele respondeu: vimos claramente, o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz.
agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaac deu-lhe o nome de Seba, por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Beerseba. Então a crise é esse momento, essa encruzilhada na nossa vida, onde quando chegamos diante dela, nós saímos como vencedores ou saímos fracassados. Ninguém entra e sai de uma crise do mesmo jeito. Ou a crise te coloca mais para baixo, ela te derrota, ou você aprende com ela e sai dali fortalecido, vitorioso para os desafios, os próximos que virão. Então, a crise é também um tempo de oportunidade. Uns olham para ela como a porta da esperança de um novo momento que vai surgir, e outros olham para ela como os sonhos que foram enterrados, o sepultamento dos seus sonhos. Então, crise gera medo, crise gera insegurança e instabilidade. E Isaac, a cidade, o território que ele morava, estava em crise naquele momento, porque havia seca. A falta da água gera crise, as pessoas ficam angustiadas. Isaac queria fugir, Isaac queria ir para o Egito, queria sair dali. Havia fome na sua terra. Mas a crise é um tempo de semeadura também. É onde nós podemos semear, onde nós podemos plantar, onde para colher mais adiante, mesmo quando todo mundo pensa: não, é loucura fazer isso. A crise é uma oportunidade, e a crise é um tempo de intervenção sobrenatural de Deus. É na crise que nós vemos o milagre. É na crise que nós vemos a glória do Senhor. Isaac vai nos mostrar, então, através da vida dele, Deus vai nos mostrar que 5 princípios das quais nós devemos observar, nós devemos guardar para a nossa vida, para que nós possamos triunfar em meio à crise. E o primeiro princípio é: na crise, siga a orientação de Deus em vez de fugir. Gênesis 26, 1-6 trata sobre isso. Então, na crise, não podemos buscar atalhos sedutores. Isaac foi tentado a fugir para o Egito. Egito era uma terra próspera. O Egito era uma terra onde havia riquezas fáceis. E quando nós estamos passando por circunstâncias difíceis na nossa vida, a nossa tendência é buscar saídas rápidas, é buscar saídas fáceis, é buscar caminhos indolores. Mas nem sempre essa é a vontade de Deus. Deus disse para Isaac: não vai para o Egito. Lá tem fartura, lá tem riqueza, mas o que eu quero trabalhar contigo é aqui nessa terra. Ah, mas tem fome, mas é aqui. Mas tem seca, mas é aqui que eu vou te abençoar. É aqui que tu vai ver o milagre acontecer. Porque onde há escassez é que eu vou transbordar a minha graça, o meu amor, o meu poder. Porque lá é fácil, lá tem riqueza, lá tem abundância. E a nossa tendência é sempre buscar a porta mais larga. Nós temos que cuidar, porque a própria palavra de Deus fala que a porta larga é a porta da perdição. O caminho que Deus preparou para nós, aonde Ele vai nos abençoar, é estreito, é apertado. Mas é nesse caminho, que mesmo a perspectiva dos nossos olhos possa ser enganoso, possa ser difícil, é ali que Ele vai estar conosco, e é ali que Ele vai abençoar. Então nós temos que ter cuidado para não transigir os valores de Deus na hora da crise. Cuidado para na crise você não tapar os ouvidos e deixar de ouvir a voz de Deus, mas agir por impulso. Cuidado para não procurar soluções imediatas, andar conforme os teus planos, conforme os teus conhecimentos, e perder o projeto abençoador que Deus tem para a tua vida. Ainda que isso pareça estranho no primeiro momento. Na crise, precisamos tirar os olhos das circunstâncias e pô-los nas promessas de Deus. Versículos 3-5 falam nisso. Ele diz: olha, fica aí, fica aqui, porque eu vou abençoar a tua vida e a tua descendência, e vocês serão conhecidos em todos os lugares. Eu abençoarei vocês. Então, não podemos ficar olhando apenas para o momento da nossa vida. Quando nós estamos em crise, quando nós estamos passando por dificuldade, tudo que nós enxergamos é o problema. Esquecemos das promessas de Deus. Esquecemos da palavra de Deus, que é fiel, que é verdadeira, e ela não passará. A crise vai passar, mas essa palavra não passará. Mas parece que nós esquecemos disso. E é isso que nos fortalece nesse momento. Deus disse a Isaac: não fuja, fique. Não fuja dos problemas, enfrente-os, vença. Deus está dizendo que o teu futuro está nas minhas mãos. Não
está nas mãos das circunstâncias. Eu não sei o que você está vivendo, mas saiba que essas circunstâncias não podem dominar a tua vida, porque a tua vida pertence ao Senhor. Não deixe essa angústia dominar, não deixe a preocupação com o futuro tomar conta do teu coração, porque o teu futuro está nas mãos do Senhor. Onde eu vou morar, onde os meus filhos vão estudar, como é que vai ser, onde eu vou trabalhar, e a minha saúde, o meu plano, descanse no Senhor. Deus nunca deixou que o seu filho mendigasse o pão. Deus nunca desamparou os seus filhos. É que na nossa ansiedade, no momento da crise, nós queremos achar a nossa solução. Nós vamos lá na internet pesquisar solução, mas esquecemos de orar para Deus qual é a solução. É Ele que sabe, não é a internet, não é o Google, não é ninguém, é o Senhor que sabe. Deus cuida de você. A palavra de Deus no Evangelho diz que nós somos mais importantes que as aves, que as flores, e Deus não deixa faltar nada para as aves, então por que Ele vai deixar faltar para os seus filhos? Mas às vezes o tempo de Deus, na nossa ansiedade, na crise, nós queremos a resposta agora, para ontem. Deus não, mas eu tenho que trabalhar algumas coisas na tua vida antes de entregar essa bênção. E nós não entendemos isso, nós temos dificuldade em aceitar isso. Deus acalma o coração de Isaac e diz: calma, eu estou contigo, calma, eu tomo conta da tua descendência, não te preocupa com teus filhos, eles também são meus, eu estou tomando conta deles, o teu futuro está nas minhas mãos, você não vai ser destruído pelas circunstâncias. Calma, eu farei de você uma bênção. Calma, 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 não fique ansioso. Mas chega na hora da crise, nós ficamos desesperados. A causa da nossa vitória não é a ausência de problemas. A causa da nossa vitória é a presença do Senhor na nossa vida. É Ele que nos faz mais do que vencedores. Às vezes nós ficamos orando, Senhor, lá, não deixa o problema vir, não deixa o problema vir. Mas não é isso que vai trazer paz no nosso coração. Se você estiver firme na rocha, apesar dos problemas, você vai conseguir enxergar a vitória, o caminho que Deus preparou. Moisés, quando Deus chamou ele para conduzir o povo de Deus pelo deserto, ele disse: Senhor, se tu não for comigo, pode esquecer. Não é por causa que eu conheço o deserto, por causa que eu conheço os atalhos, que eu conheço o caminho, que nós vamos ser vitoriosos. Se tu não for comigo, esquece. Esquece esse projeto. Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? E por isso somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos que tomar posse dessa verdade. Nos abraçar nessa realidade que Deus está comigo, Deus está contigo. Na crise precisamos obedecer sem racionalizações. Nós somos campeões em mas como, porque, quando, de que jeito vai ser? E ficamos perguntando, em vez de obedecer. Quando Deus disse para Isaac, deu duas ordens: não desça ao Egito, no versículo 2. No versículo 6 ele disse: fica na terra de Gerar. Isaac não discute, Isaac não questiona, Isaac não racionaliza, Isaac não duvida, apenas obedece. É aqui que eu tenho que ficar. Se tu diz, eu vou ficar. Mas por que aqui? Olha lá. Não, é aqui, então eu vou ficar. Deus. Sabe com quem ele aprendeu isso? Com seu pai Abraão. Você lembra quando Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar? O que Abraão fez? Foi. Quando Deus disse para Abraão: pega o teu filho, o único filho, e leva lá para o Monte Moriá, que nós vamos fazer o sacrifício dele. O que ele fez? Levou. Quando ele levantou o cutelo para imolar o seu filho, Deus disse: para, Abraão. O que Abraão fez? Perguntou, questionou, duvidou? Não. Só obedeceu. A bênção para a nossa vida está na obediência. É isso que nos dá vitória. O caminho da obediência é o caminho da bênção. Na crise, não fuja de Deus, obedeça a Ele. Não faça como Jonas, que estava em crise porque tinha que levar a palavra a um povo que ele odiava, e em vez de obedecer a Deus, resolveu fugir, enfrentou toda aquela tempestade na vida. A crise ficou maior ainda. Quando nós pedimos, então nós estamos numa crise, Deus aponta um caminho, é o caminho da saída. Não, mas esse caminho parece que não é Deus, eu vou pelo outro. Mas quem é você para
conhecer caminhos, de rotas de fuga da crise. Nós não conhecemos nada. Mas o Senhor conhece todas as coisas. E Ele já preparou a rota de fuga. E Ele tem mostrado as placas, os sinais. Por que nós não temos obedecido? Por que você não tem obedecido? Por que eu não tenho obedecido? Segundo princípio, na crise, invista em seu relacionamento familiar. Gênesis 26, de 7 a 11. E essa é muito especial assim, para nós, igreja, família. A nossa família, a nossa casa, é o nosso porto seguro. E nos momentos de crise, é ali que nós temos o acolhimento, é ali que nós temos o abraço. Então, se na crise você abusar da sua família, se você for incoerente com ela, você vai estar tirando da sua própria vida o porto seguro, o lugar de descanso. E Isaac, aí pisou na bola. Ele foi incoerente com a sua família, ele abusou da sua esposa emocionalmente. Isaac mentiu para salvar a sua pele. Ele pôs a sua mulher na maior de todas as encrencas que podia estar acontecendo. Ele demonstrou que amava mais a ele mesmo do que a ela. Isaac só estava preocupado consigo mesmo, em nenhum momento ele pensou nela. O texto diz que Isaac mentiu porque estava com medo de quê? De morrer. Porque ela era muito bonita. Ele não estava preocupado se não abusar dela. Pode abusar dela, desde que não me mate. Isaac foi um covarde. Isaac foi fraco. A palavra de Deus diz que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a sua igreja, entregando-se por ela. Mas Isaac estava disposto a sacrificar a sua mulher para poupar a sua vida. Isaac estava preocupado só com a sua segurança e não com os sentimentos de Rebeca. E muitas vezes, nas nossas crises, nós acabamos descontando justamente o nosso porto seguro. No momento de crise, nós brigamos com a nossa esposa, a esposa briga com o marido, os pais brigam com os filhos brigam com os pais, irmãos se brigam. E nós somos incoerentes. Aquele lugar que é o lugar do acolhimento, aquele lugar que é o lugar do abraço, agora se torna o lugar da rixa, da discórdia. Onde é que vai ter um porto seguro? Onde é que você vai descansar? Onde é que você vai recuperar energia para a batalha que ainda continua? Se você destruir esse relacionamento, a harmonia do lar, acabou o teu porto seguro. E foi isso que Isaac fez. Ele foi esse covarde, esse marido que só era marido dentro de casa, dentro do quarto, escondido lá. Ele estava acariciando, mas Abimeleque viu lá de longe e disse: ela é tua mulher. Por que você mentiu? Que eu estava com medo de morrer. Ele disse: olha que você disse que ela é sua irmã, as pessoas podiam pegar ela e abusar dela. Nós íamos estar trazendo pecado para o nosso povo. Olha o que você estava fazendo. A mentira causou todo esse transtorno. E mais ainda, essa mentira feriu de tal modo o coração de Rebeca. Se você continuar lendo Gênesis, nos capítulos seguintes da vida de Isaac, você vai ver que a vida dele, o relacionamento conjugal, o relacionamento dele com Rebeca virou um inferno. Rebeca nunca mais falou com ele. Na sua velhice, Jacó foi embora e Esaú ficou rebelde por causa daquela troca da primogenitura, e Rebeca não falava mais com ele. Isaac morreu solitário. Por quê? Por causa de uma mentira. Por causa que ele feriu os sentimentos daquela pessoa que estava ao lado dele, que amava ele. Se você tem magoado a sua esposa, se você tem magoado o seu marido, se você tem criado desarmonia no lar, você é um candidato sério a entrar nas estatísticas dos separados, dos divorciados. Porque tem uma hora que ela não vai aguentar. Tem uma hora que ele não vai aguentar. Tem uma hora que ele vai dizer, ela vai dizer tchau. Ou pior ainda, vai ficar sozinho. Você vai querer expor alguma coisa, você quer falar com alguém, você vai querer um abraço e ninguém vai te dar. Você vai querer consolo e ninguém vai te dar. Porque você magoou, porque você pisou, porque você sufocou aquelas pessoas que estavam ao meio do lado, te amando.
A família é o centro da nossa vida. Deus instituiu a família para ser esse pilar e suporte. Não destrua a sua casa. Não há nada, nenhuma recompensa que possa ser tamanha ganho que vale a pena destruir a tua família. Isaac cometeu 3 grandes pecados: mentira, egoísmo e medo. Ele mentiu em relação à sua mulher, foi egoísta, estava preocupado e teve medo. E esses 3 pecados juntos arruinaram a sua vida. Não deixe que isso entre na sua casa. Não deixe que isso entre na sua vida. Expulse isso, repreenda em nome de Jesus. Mate essa semente se ela já está criando na tua casa. Não se preocupe com você. Preocupe com aqueles que estão ao redor. Não seja egoísta. Numa família, num casamento, num relacionamento, se você buscar a sua felicidade, você vai pisar em cima dos outros. Você não está aí para os outros. Mas quando num relacionamento um faz o outro feliz, então ambos são felizes. Se você fizer a sua esposa feliz e ela o fizer feliz, ambos serão felizes. Mas se você buscar só cada um a sua felicidade, você vai pisotear, você vai desprezar, você vai abandonar o outro, porque não importa, o que importa é a sua felicidade. E é isso que nós estamos vendo na sociedade, nas famílias modernas, na sociedade moderna, cada um preocupado só consigo mesmo, buscando o seu prazer. E foi isso que Isaac fez. E isso arruinou a sua vida, arruinou a sua família, para por gerações. Terceiro princípio: na crise, vença o pessimismo e faça investimentos ao invés de ficar lamentando. Versículos 12 e 14. Semeie na sua terra, ainda que todos duvidem que isso será um sucesso. Muitos podiam dizer para Isaac: olha, mas esse lugar não serve para nada. Olha a seca, olha o deserto. Não adianta plantar, não tem água. Como é que isso vai crescer? Não adianta. Muitos já tentaram e fracassaram. Essa é a nossa sina, vamos ter que ficar aqui mesmo, vamos morrer assim. Mas Isaac não aceitou esse decreto de fracasso, esse pessimismo sobre a sua vida. Ele desafiou o tempo, as previsões, os prognósticos, a lógica. Isaac, no versículo 12, semeou naquela terra. Mas é seco, não chove, não sei, mas ele semeou. Ele confiou que havia um Deus que sabia, que disse que era para ficar ali. Se ele disse que é para ficar ali, vamos usufruir desse momento, desse lugar. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas se é para ficar aqui, tem terra, vamos semear. Quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro babilônico, e foram lá junto com eles 3 profetas, que eram falsos profetas, mas estavam lá no meio do povo, e o povo angustiado: quando é que nós vamos sair daqui? Quando é que nós vamos sair daqui? Este lugar é um inferno. Olha aqui essa Babilônia, eu não gosto dessa língua, eu não gosto da comida, eu não gosto das pessoas, eu não gosto do jeito que elas se vestem. Esses homens, 3 falsos profetas, estavam no meio do povo, disse: não, nós vamos sair daqui rapidinho, não se abata, nós vamos logo, Deus vai nos tirar daqui. E aí chega Jeremias com a sua carta, que Deus mandou ele pegar o povo e disse: vocês vão ficar 70 anos aqui. Portanto, tratem de conhecer a cultura do local, o plantio do local, construam suas casas, se relacionem com as pessoas que estão aqui, se deem seu filho em casamentos, porque vocês vão ficar aqui bastante tempo. Então, não adianta a gente na crise, às vezes, querer sair para procurar outro lugar. Deus: não, eu quero te abençoar, quero tratar a tua vida aqui. Portanto, planta, faz alguma coisa. Não adianta ficar lamentando, não adianta ficar chorando. Então, o que Deus nos conclama é parar de reclamar, é parar de murmurar e semear. Semeia na terra, semeia no teu casamento, semeia com teus filhos, semeia na tua família, semeia no teu trabalho, semeia aqui na igreja, semeia. E veja o milagre de Deus dar o crescimento. Veja o milagre de Deus fazendo florescer. É Deus que vai fazer isso. Mas Ele precisa da tua atitude, de confiar e semear, mesmo onde os teus olhos não veem algo bom. Davi podia pensar o mesmo de Golias. Ele viu o exército de Israel durante 40 dias fugindo daquele gigante. 40 dias correndo. O gigante dizia: está no... E Davi, em vez de correr, o gigante correu em encontro do gigante e venceu. Todo mundo disse: você é louco, você vai lá, você vai encher ele de armadura, e tirou tudo. Disse: não, eu vou em nome do Senhor.
E você é vitorioso. Como é que você tem se comportado nas crises? Você tem fugido? Você tem enfrentado? Sabe por que Davi pôde vencer Golias? Porque antes Deus já tinha dado o leão e ele matou o leão. Antes Deus deu um urso e ele matou o urso. Ele disse: agora, se possível, derrubo, faço. Mas se você fugir da crise sempre que vier uma, você sempre vai estar fugindo. Mas à medida que nós vamos passando por uma, nós vamos criando esse fortalecimento da fé e da certeza do poder de Deus na nossa vida, que nós vamos vencer e romper as barreiras que se levantam na nossa frente. Juscelino Kubitschek, que foi presidente do Brasil de 56 a 61, ele era filho de caixeiro viajante e de professora. Ele perdeu o pai aos 3 anos, ele era pobre, mas ele foi estudar medicina e queria ser médico. E ele não tinha dinheiro ou ele pagava os estudos, ele comprava móveis para a casa dele, onde ele estava, no Lago Bico, onde ele estava morando. E ele pegou o caixote de tomate, fez uma mesa, uma cadeira, e o pouco que ele tinha, ele investiu nos estudos. Ele se formou médico cirurgião, fez especialização na França e na Alemanha, voltou para o Brasil, foi deputado federal 2 vezes, prefeito, governador de Minas e presidente da República. Para o mundo, talvez ele era um fracassado, um pobre que não tinha onde cair morto. Nós temos o Batman, o Joaquim Barbosa, que era faxineiro lá do Senado. E hoje a sua voz é escutada e respeitada em todo o Brasil também. Se você deixar a semente do pessimismo tomar conta do teu coração, você vai morrer seco, caído no chão, chorando. Nós temos que deixar, e vai ter muitas vozes dizendo: não adianta, você não tem mais jeito, a sua vida não tem mais jeito, o seu casamento não tem mais jeito, o seu filho não tem mais jeito. Mas Deus diz: tem jeito sim. E eu sou a solução para tudo isso. Basta você confiar em mim, se agarrar em mim. Larga os meus planos, larga os meus projetos e vive aquilo que eu tenho preparado para ti. Irmãos, quando esse negócio de pessimismo, quando eu estava no mundo da drogadição, eu ouvi da minha mãe dizendo: Júnior, para ti só a morte é a solução. Mas Deus para mim não é vida, a solução para ti é vida, e vida em abundância. Quando do abuso das drogas, eu fiquei epilético só até hoje. E eu estou no Gardenal, estou uma vida toda, desde quando eu era adolescente, jovem. E daí você já viu um monte de piadinha de Gardenal, cara é Gardenal, mas aí eu sou esse cara. E daí o médico disse: olha, você vai tomar Gardenal e sabe, você pode ficar agudo, você vai ter um certo retardo, você pode ficar impotente, mas a Letícia está aí. Quando na faculdade de teologia, na turma, eu fui o aluno que teve as melhores notas. Se eu ficar na perspectiva do que os outros pensam, eu estaria morto. Quando eu estava no seminário de teologia, e nós íamos para Curitiba, Marceli, e daí nós fomos visitar algumas igrejas de Curitiba para frequentar, nós íamos no Cajuru, nos sentimos bem aqui, e daí resolvemos ficar aqui. Então, lá com meus colegas do seminário, eu disse: eu e minha esposa vamos começar a frequentar o Cajuru. Mas a minha perspectiva era de cultuar a Deus. Eu não estava, naquele momento, vislumbrando o ministério pastoral, alguma coisa assim. Era realmente só e daí, crentes, seminaristas, que hoje muitos deles são pastores, disseram: está louco? Sabe quando que vai ter um negro na Igreja Batista como pastor? Nunca. Estamos aí. O Boro diz que eu andei pelo sistema de cotas, mas é pela cota de Deus. Então, tem muito pessimismo. Tem muitas pessoas que lançam sementes malignas sobre nossas vidas. Não deixe essa semente tomar conta do teu coração, senão você vai morrer.
Senão você vai sucumbir, você vai ser um perdedor. E Deus quer te fazer de você um vencedor. Na crise, torne-se um especialista naquilo que você faz. Não se acomode. Nos versículos 18 a 22, mostram que quando nós estamos vivendo um deserto, um tempo de sequidão, precisamos tornar especialista em derrotar a crise. Isaac começou a cavar poço. Está seco, não tem água, vamos cavar pouco, deve ter um buraco, está com pouco jorra água. E ele começou a cavar poços. E ele se especializou nisso. Ele cavou 7 poços. Ele buscava um milagre, mas ele estava pronto para suar a camiseta. É isso que nós devemos fazer na nossa vida. Você quer ver um milagre acontecer, não adianta ficar chovendo no canto, braço cruzado. Não basta só orar, tem que agir. Cava o buraco. Está seco na tua vida, cava o buraco, acha em algum lugar, vai sair. Deus vai fazer manifestar, vai jorrar água. Isaac começou a cavar, e até cachorro. Você quer passar no vestibular, você quer um novo emprego, você quer prosperar, se mexa, faça um currículo, se especialize. Não dá para ficar, vai ser difícil, não vai dar. Aí não vai dar mesmo. O que você tem que fazer é entrar na batalha. Porque não há vitória sem batalha. Então vá à luta, meu irmão. Vá à luta, meu irmão. Não fuja da batalha. Senão você vai vencer quem? Vai ser vitorioso como? Se você nunca lutou, ele é vencedor, mas venceu que nada. Então não é vitorioso. Só vitorioso quem derrotou alguma coisa. Venceu alguém. E você pode ser um vencedor das crises que venceu da sua vida. Especialize no que você faz. Isaac se tornou um doutor em cavar poços. E por isso ele prosperou, quando todo mundo estava reclamando de crise e fome. Todo mundo lá, não vai dar, não vai ser mesmo. E ele jorrando água, crescendo. E a Bíblia diz que ficou riquíssimo. Foi juntando riqueza, que ele ficou em lugar de sequidão, em lugar de deserto. Deus pode fazer você prosperar em qualquer lugar. Porque a riqueza está na mão dele. E ele pode te entregar em qualquer lugar. Na crise, faça o ordinário e espere o extraordinário de Deus. Os versículos 12 a 14 fala que Isaac colheu 1% no deserto, na seca. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo. Tornou-se riquíssimo. Tornou-se próspero. Tornou-se um empresário natural. Qual é a razão? Deus o abençoava. A intervenção sobrenatural de Deus não anula a nossa ação. Nós temos que fazer aquilo que é a nossa parte. O ordinário, aquilo que nós podemos fazer. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Meu irmão, vou repetir para você não esquecer. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Ele só vai fazer aquilo que quando você chegar, com a minha parte eu fiz. Agora, humanamente falando, não tem mais nada que eu possa fazer. Então Deus vem e faz o milagre. Aquela parte que você não pode fazer. O que Isaac podia fazer? Cavar, semear, plantar. Isso ele fez. O que Deus fez? Deu crescimento, deu abundância, fez florescer o deserto. Esse era o milagre. Então é hora de parar de reclamar, de crise, de murmurar. É hora de arregaçar as mangas, é hora de trabalhar. Há uma profunda relação entre responsabilidade humana e bênção de Deus. Se você não fizer a sua parte da bênção, você está impedindo a bênção de chegar. E não é o diabo, é você mesmo. A sua procrastinação vai empurrando para a barriga, vai demorando a fazer, vai deixando para lá, amanhã, depois. Não é comigo. Irmão, Deus tem poços para jorrar água para você e não está fluindo. Esse rio de água viva não está fluindo dentro de você por quê? Onde é que você está falhando? Quarto princípio: na crise, proteja o seu coração da amargura. Versículos 14 a 21. Esteja no controle dos teus sentimentos. Teve a inveja dos filisteus, que estava muito rico. Teve a suspeita de a rejeição de Abimeleque, mas da mentira, que aceitava ficando muito poderoso. Teve a contenda lá dos pastores de Gerar, com os pastores de Isaac. Meu irmão, não se iluda, as pessoas não se alegram quando você prospera. Na igreja, no mundo, as pessoas não se alegram quando você prospera. Questionam, perguntam, duvidam.
E Isaac experimentou isso. A inveja, a rejeição, a contenda faz parte das tensões da nossa vida e nós temos que enfrentar isso. Isaac enfrentou a inveja. Como é que ele enfrentou tudo isso? Com paciência. Com paciência, esperando no Senhor, sabendo que Deus tem mais a dar do que o diabo pode tirar. Quando ele estava, Abimeleque, quando ele saía da terra, o que ele fez? Ele saiu. Ele disse: não, essa terra é minha, eu vou ficar aqui, era do meu pai Abraão. Você quer que eu saia? Eu saio. Deus deu outra para ele. Quando os filisteus encheram os poços deles de entulho, ele abriu outro. Ele disse: não, tira isso aí, que esse poço é meu. Tapou isso aí, não importa, eu vou abrir outro. Taparam os 4 e abriu mais 3. Quando os pastores de Jerico entenderam para tomar os 2 poços novos que ele abriu, ele também não pega ele, ele abriu o outro. Às vezes nós queremos lutar porque é nosso direito, e nós perdemos a nossa paz. Esquecemos que Deus é o Deus da provisão e que Ele envergonhará o inimigo. Essas pessoas taparam os poços, expulsaram ele, mas continuaram na miséria. E ele foi sempre prosperando, sendo abençoado por Deus. Por quê? Porque ele expôs o seu coração a obedecer a Deus. Deus conhece todas as coisas. Ele sabe da injustiça que estão cometendo com cada um de nós. E essas coisas serão reparadas. Isaac nos ensina que é melhor sofrer o dano do que perder a paz, entrando numa briga para buscar o nosso Deus. Quando nós queremos brigar por alguma coisa, nosso coração se enche de raiva, de ódio, de amargura, nós queremos ver o mal daquela pessoa, nós queremos machucar aquela pessoa. E ninguém dorme em paz, com o coração cheio de amargura. Ninguém vive em paz quando passa por cima dos outros. E a paz é o que nós mais queremos na nossa vida. Então, se você quer paz, você quer o shalom de Deus, a prosperidade de Deus, a paz com Deus, a paz com os homens, às vezes você vai ter que aprender a sofrer dano, sabendo que Deus te recompensará ali na frente. Às vezes é melhor dar um passo para trás do que querer seguir adiante, batalhando, enfrentando, se machucando, perdendo a paz, estragando a sua vida. Na crise, quando você teme a Deus, Deus reconcilia você com o seu inimigo. Versículo 26 a 33, Abimeleque expulsou ele, mas agora procura ele, pede perdão, reconhece que Isaac é o abençoado do Senhor. Isaac perdoa, eles se reconciliam, e a prosperidade, ela que não passa pelo perdão, não é prosperidade, não é paz. O relacionamento só é estabelecido, a harmonia só é estabelecida quando há perdão. Abimeleque foi expulsou Isaac. Isaac foi machucado, magoado, mas disse: tudo bem, você quer paz? Não é isso, não é. Vamos esquecer aquilo que ficou para trás, vamos fazer uma nova caminhada aqui para diante. O que passou, passou. Aquilo que eu perdi, Deus já me deu muito mais em abundância. Então vamos começar daqui. E assim a sua vida foi em paz. Então esse shalom de Deus implica numa prosperidade ampla e abrange todas as áreas da nossa vida, todos os relacionamentos. Você não pode estar em paz se você está em contenda com alguém, com um irmão, com um familiar. Eu estou em paz. Se você não está em paz com Deus, não adianta estar no culto aqui, porque o teu coração não vai estar aqui. Deus quer tratar isso na nossa vida. E por último, o quinto princípio: na crise, busque velhas e novas possibilidades, em vez de se acomodar. Os versículos 18, 22, 25 e 32. Isaac reabriu poços antigos de seu pai e também abriu poços novos, mostrando que não se contentava apenas com as experiências do passado, mas ele queria algo mais. Isaac aprendeu a experiência dos mais velhos, ele não chamou um especialista para cavar poços, ele reabriu aqueles que já tinham, que era do seu pai. Ele começou por ali, ele resgatou aquilo que ele aprendeu com o seu pai. E nós temos que resgatar algumas coisas da nossa vida cristã, do nosso evangelho, com a igreja primitiva, que isso nós perdemos com o tempo, que a corrupção do pecado foi deformando com o tempo. Nós temos que voltar a orar mais, nós temos que voltar a ter culto nos lares, nós temos que voltar a ter mais comunhão, como lá Atos 2, 42 e 47, nós temos que resgatar aquilo
Isso é reabrir postos antigos. Mas Deus tem mais. Nós não podemos ser saudosistas. Nós não podemos ficar só olhando para trás. O melhor está por vir, nunca é o que ficou para trás. Deus sempre tem algo melhor. Nós temos que olhar para o passado, aprender, pegar as coisas boas de lá, mas andar para frente. Nós vivemos o presente com olhos no futuro. Enquanto nós não tivermos a perspectiva de querer algo mais, de beber de mais água, de mais mananciais, nós vamos ficar, assim está bom. Ninguém fica estagnado. Você começa, se você ficar parado, com o tempo você vai diminuindo, você vai crescendo. Então, precisamos aprender com Isaac, que era um homem empreendedor. Ele queria mais, ele queria o máximo daquilo que é onde ele estava. Ele queria explorar, ele queria ver o que a terra, o que Deus podia fazer naquele momento. E Deus tem muito para nos dar. E nós, às vezes, nos contentamos com a migalha. Deus tem muito para derramar sobre as nossas vidas. Queira mais de Deus. Busque mais Deus. Ame mais Deus. Adore mais Deus. Louve mais Deus. Obedeça mais a Deus. Sempre mais. Sempre mais. Nunca na vida cristã nós vamos alcançar um patamar de aqui estamos bem. Sempre mais. Isaac saiu da terra dos filisteus, foi para a terra de Gerar, depois para Rebote, depois para Berseba, mas para onde ele foi? Ele cavou poços. Sempre queria mais. E ele queria água no deserto. Berseba se tornou uma cidade, porque Isaac cavou poços e lá teve água e se tornou uma cidade. Era um lugareiro, deserto, perdido. Mas a presença de um homem tornou aquele lugar habitável. Você pode fazer diferença no deserto na vida de outra pessoa. Você pode fazer diferença num lugar onde só há sequidão, só há morte. Na crise, essa é a mais importante. Isaac retirou o entulho dos filisteus para que a água pudesse jorrar. Versículo 18. Isaac compreende essa verdade. Havia água nos poços. Ela só não podia surgir porque havia entulho. Qual é o entulho que está na tua vida hoje e que impede que os rios de Deus fluam na tua vida e abasteçam as pessoas que estão sedentas ao teu redor? Qual é o entulho? Qual é o entulho? É incoerência, é vida dura, é adultério, é pornografia, é o egoísmo, é a falta de fervor, é a falta do primeiro amor. Qual é o entulho que hoje Deus tem que tirar da tua vida para que volte a jorrar a água que vai inundar a tua casa, o teu trabalho, a tua escola, o lugar onde você está, e vai, aquelas pessoas vão dizer: eu quero mais disso. Como é que eu consigo isso para a minha vida? E você vai ministrar palavras dessas pessoas, e elas serão salvas. Qual é o entulho que hoje Deus tem que tirar da tua vida? Concluindo, a primeira aplicação é que não basta ser próspero, é preciso também ser íntegro. Isaac misturava liturgia e trabalho. Isaac levantava altares no seu trabalho. Por onde ele ia, cada poço que ele abria, ele fazia um altar dizendo: aqui Deus abençoe, e dava um nome a esse lugar. Isaac levava Deus para o trabalho, e levava o trabalho dele para Deus, e dizia: está aqui, esse meu trabalho me abençoa. Mas lá no trabalho ele também cultuava Deus. Nós temos que ser pessoas íntegras. O culto não é só domingo, de manhã, de noite ou quarta-feira. Amanhã, segunda-feira, tem que ser tão espiritual quanto você está sendo aqui agora, nesse momento. Se não houver integridade, não vai haver bênção, não vai haver prosperidade. Antes de receber teu culto, Deus precisa deleitar-se na tua vida. Vou repetir para você entender. Antes de receber o seu culto, Deus precisa deleitar-se na tua vida. Lá no batismo de Jesus, o céu disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me deleito. E por isso, eu vou receber as orações, o culto dele, a devoção dele. Se no seu escritório, lá no seu comércio, na escola, na sua casa,
você não levanta altares, o seu culto na igreja é vazio, não serve para nada. É hipocrisia. Deus nem sequer ouve a oração. Ao longo dessa semana, leia Isaías capítulo 1 até o capítulo 5. Cada dia leia um capítulo desse. Quando Deus diz ao povo de Israel: estou cansado do culto de vocês, não ouço mais louvores, tapei meus ouvidos para as orações de vocês, porque vocês vêm aqui me louvar no dia do Senhor, mas durante a semana vocês passeiam na balança, roubando do povo, vocês são injustos, vocês não se preocupam com as viúvas e com os órfãos, com os necessitados, e vocês querem vir aqui me cultuar depois. Odeio o culto de vocês. Olha que palavra de Deus. Se você não levantar altares ao longo da semana, aonde você estiver, domingo nem precisa vir na igreja, a não ser que seja para ser conciliado com o Senhor, porque o teu culto não será aceito pelo Senhor. Palavra dura, mas é Deus falando. A oportunidade de retirar esse entulho para que o nosso culto seja agradável ao Senhor. E a segunda e última implicação é que, se a crise chegou, você é um forte candidato a experimentar um extraordinário milagre de Deus. Se você está no deserto, ouça o que Deus está falando através da sua palavra, siga a direção, semeie deserto. Se você está no momento de sequidão, reabra poços, busque a graça de Deus, retire o entulho. Se o chão está duro, então você deve semear com as suas lágrimas. Regue esse chão com as suas lágrimas. Se você está vendo esse tempo de sequidão, Deus pode fazer um milagre. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Há um tempo, e esse tempo é hoje. Se hoje você está com lágrimas, as suas lágrimas estão regando, molhando esse chão que está seco. E Deus vai honrar essa lágrima. Deus vai honrar esse tempo, que vai te abençoar. Ele diz: eu estou contigo, não tenha medo. Essa foi a palavra que ele falou a Isaac, e essa é a palavra que ele fala para mim e para você. Independentemente das coisas que você está vivendo, das coisas que você está vendo, que você está percebendo, não tenha medo, porque eu te abençoarei tua descendência, a tua casa, vocês prosperarão, vocês serão abençoados, não por causa das circunstâncias, não por causa da terra, mas porque o nosso Deus é um Deus de amor. E hoje Ele quer fazer essas maravilhas na minha e na tua vida. Essa noite Deus quer retirar entulhos. Essa noite Deus quer fazer jorrar rios de água viva de dentro de você. Essa noite Ele quer usar a tua vida para abençoar a tua casa. Nessa noite Ele quer te mostrar a rota de fuga da crise. Ele quer que você saia da crise vitorioso, fortalecido, não derrotado, não cabisbaixo, não achando que não tem mais solução, mas Ele quer te mostrar que você em Cristo Jesus é mais do que vitorioso. Vamos colocar de pé nesse momento, nós vamos louvar o Senhor. Se os problemas parecem não ter solução, Jesus vai tomar conta da tua vida, mas Ele vai precisar de você hoje um gesto de fé, de entrega, para que Ele possa retirar todo o entulho que está tapando, que está impedindo que jogue as bênçãos dele. Essa luz dessa paz, Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu só nele a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos, é Ele também, é o Senhor. Esse que é dono de todas as coisas, quer ser o Senhor da tua vida, tomar conta de tudo que pertence a ti, de
convidando, abre o teu coração e me recebe, deixa eu entrar, deixa eu cuidar dessa crise, deixa eu cuidar da tua vida, deixa eu retirar os entulhos que estão impedindo que a minha bênção jorre sobre a tua vida, que você abençoe multidões, Pai. Essa noite Deus está te convidando a uma entrega. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu vem ao nosso encontro. Nós te agradecemos porque Tu tem nos dado ferramentas que nos possibilitam, Senhor, descobrir o manancial de bênção que tem preparado para nós, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza que as barreiras que se levantam não são mais poderosas do que o Teu amor, do que a Tua graça, do que a Tua misericórdia. Ó Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, ó Deus, para que nós possamos enxergar os Teus sinais, ó Pai. Nos ensina, nos mostra onde nós devemos buscar, ó Deus, os recursos, ó Deus, inesgotáveis do Teu trono, Pai. Pai, em nome de Jesus, retira os entulhos, ó Deus, da nossa vida. Coisas que estão no nosso coração, que estão impedindo uma caminhada, Senhor, abundante contigo, Pai. Estão impedindo de ver a Tua glória de forma plena, que está impedindo de ver e receber a plenitude da bênção, Senhor, que Tu já preparou desde a fundação do mundo para cada um de nós, para a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, ajuda a anular os nossos planos, o nosso querer, o nosso medo, o nosso egoísmo, Pai, as mentiras, Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos, Deus, viver no lugar que Tu preparaste para nós. Tira todo medo, Senhor, toda ansiedade, nos acalma, trabalha o nosso coração para aqueles que nós estamos no centro da Tua vontade. Nos mostra isso, Deus, e não permite, Senhor, que nós sejamos guiados pelos nossos olhos, nós queremos ser guiados pela nossa fé, pela Tua voz, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Cai por terra toda armação maligna, Senhor, toda artimanha de Satanás, todo o pessimismo seja tirado hoje do nosso coração, toda palavra maligna sobre as nossas vidas seja rejeitado hoje, Pai, em nome de Jesus. Eu não quero viver daquilo que os outros acham, mas eu quero viver daquilo que Tu decretas sobre a minha vida, Pai, em nome de Jesus. Porque é isso que importa, porque essa é a verdade, porque é isso que prevalecerá em nome de Jesus. Porque se Tu és por nós, quem será contra nós? E é por isso que nós somos mais do que vencedores. E nós queremos descansar nesse propósito Teu que temos. Nos ajuda, Pai, na nossa incredulidade. E toma conta da nossa vida, Pai. Hoje e sempre. Nós sabemos que agora, nesse momento, Senhor, já está sendo retirado todo o entulho que está impedindo, Senhor, de ver a Tua glória, de ouvir a Tua voz, de ver os Teus sinais. Em nome de Jesus, abre os Teus olhos. Abre os olhos do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Retira as escamas e aparece, Senhor, para os Teus filhos. Envolve-os, Deus, com a Tua graça e com o Teu amor, em nome de Jesus.